Bom, pessoal, a gente teve esse probleminha aí da rede do Carlos que caiu, então nós vamos continuar. O julgamento estava em relatório, ainda atualizando. Então, continuando atualizando, item 27 da pauta, ainda Otávio Machado Neto, continuando seu relatório aí. Certo, senhores. Então, eu continuarei a leitura do relatório a partir da página 6, onde foi interrompida, do planejamento tributário abusivo. É uma reprodução do termo de verificação fiscal. Com base nos elementos levantados nessa ação fiscal, aqui apresentados nesse termo, resta claro que o sujeito passivo efetuou a alteração contratual da empresa J. Machado Agropecuária para a J. Machado Empreendimentos, alterando seu objetivo sociais com o único propósito de pagar menos tributos. Para comprovar essa assertiva, evidenciamos os seguintes aspectos. O desvio do perfil objetivo da alteração contratual, promovida pelo sujeito passivo, ficou evidente diante de todos os fatos e documentos analisados. Essa alteração teve o único objetivo de fugir da apuração do ganho de capital na venda do imóvel do sujeito de seu ativo imobilizado, para considerando que esta venda representasse uma receita de sua atividade de pagar menos tributos. Isso fica evidente quando se constata que durante o ano calendário 2007 e os seguintes, até a extinção da empresa, nenhum imóvel foi comprado nem vendido, nem como nenhuma outra atividade ligada ao novo objetivo social. Pelo contrário, o que se constatou conforme os lançamentos foram, de 2007 e 2008 foram registros de despesas ligadas à atividade agropecuária. Além disso, outro fato que evidencia que o sujeito passivo não tinha a intenção de desenvolver atividades imobiliárias foi a não constituição de uma nova sede social, que continuou sendo a Fazenda Diamante. Ao invés disso, o que se observou foi a extinção da única filial existente até então, no momento em que foram alterados os objetivos sociais da empresa. Para evidenciar mais ainda essa constatação, é relevante observar o lapso temporal dos fatos. A quarta alteração contratual, que alterou a denominação e o objeto social da empresa J. Machado Agropecuária, de atividades agropecuárias para atividades imobiliárias, e alterou a denominação, foi registrada em 23 de 10 de 2007. O contrato de promessa de compra e venda, cujo objeto foi a Fazenda Diamante, foi assinado em 18 de 10 de 2007, cuja primeira parcela foi paga em 25 de 10 de 2007, conforme o diário da empresa. Há de se ambientar que a empresa em questão estava com suas atividades paralisadas. Posteriormente, nenhuma atividade ligada ao novo objeto foi desenvolvida. O artifício utilizado pelo sujeito passivo alterou significativamente os resultados tributários da empresa. Diminuiu pelo imposto de renda. Destarte, resta claro que a alteração contratual realizada pelo sujeito passivo não teve o objetivo para o qual usualmente se propõe, o que é o de desenvolver uma nova atividade empresarial quando tem esse objetivo. O que ocorreu, de fato, foi o desvio de um instrumento jurídico com o único objetivo de pagar menos tributo. Da responsabilidade tributária. Considerando que a empresa J. Machado Empreendimentos Participações foi extinta em 2010, mas conforme os fatos acima relatados já estavam tributos a serem pagos por esta, lavados o termo de constatação para cientificar o sujeito passivo, de que o mesmo responderia pelos tributos devidos por essa empresa na condição de responsável tributário, tendo em vista que o mesmo gerenciava e possuía 99,43% do seu capital social. Aí aqui eu vou pular um pouco, ouvindo só aqui esses pontos em amarelo, porque o próprio termo de fiscalização, acho que ele já foi bem descritivo. Ele entendeu artificial toda essa operação tributária. Então, restaram remanescentes tributos, justificando também a responsabilidade. Enfim, o sujeito passivo, mesmo que não tivesse conhecimento técnico tributário, buscou meios para pagar os tributos, mesmo que, para esse fim, fossem utilizados instrumentos que não condizem ou não condissessem com a realidade. Destarte, considerando que a empresa foi dissolvida, restaram créditos e, portanto, não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no Código Civil. Então,
deu-se a sujeição passiva, segundo o artigo 12435 do CPN. Falta de recolhimento de contribuição social e outras receitas. Apurou-se o tributo, aqui tem um demonstrativo de apuração do ganho de capital. Tem também o demonstrativo do ganho presumido, logo embaixo, né, do imposto de renda pago, no caso, 44 mil, o devido seria as 527 mil. Então, a diminuição do pago, está claro aqui, né, que diminuiu aquilo que já foi pago, e qualificou a multa. Multa qualificada. A multa de ofício aplicada nos créditos tributários constituídos nesse auto de infração correspondeu ao percentual de 150%. Essa multa está prevista na Lei 9.930, artigo 44, inciso 1, parágrafo 1º, e foi aplicada porque o sujeito passivo praticou atos enquadrados no artigo 7.1 da Lei 9.402, 64, uma vez que de forma dolosa omitiu do fisco tributos devidos de sua responsabilidade, conforme já relatado neste termo. De tudo que foi exposto nesse termo, resta claro que o sujeito passivo, intencionalmente, efetuou alteração contratual que mudou os objetivos sociais da empresa apenas para reduzir significativamente os tributos devidos. Portanto, praticou atos que se enquadram no artigo 101 da lei citada, que acho que é a sua negação. Foi elaborada uma repressão fiscal. Então, conclusão, em razão das infrações, foram constituídos imposto de renda, responsabilidade tributária e cientificada. A empresa apresentou impugnação, alegando resumidamente o seguinte: os fatos, o auditor autuante emitiu o termo de desfiscalização em relação ao imposto de renda pessoa física, o qual referia referência ao ano de 2007. Na continuidade, intimou sobre o procedimento de lucros, fiscalizou em pessoa jurídica. Incluindo decorre algumas anotações que o fisco, dentre elas, a atividade foi alterada para a imobiliária, a dissolução da sociedade foi irregular, declara que houve planejamento tributário abusivo, aplicou multa qualificada, atribui a substituição tributária impugnante por ser sócio majoritário, a quem chamou de principal gerente, aplicou o enquadramento legal de artigo 12435. Ressalta-se por pertinente que, em novembro de 2010, a pessoa mencionada foi extinta na forma de distrato, cujo ato foi arquivado na Junta Comercial. Em verdade, a mudança do objeto social surgiu para enfrentar as novas realidades econômicas. Ademais, sobre a empresária necessitar de aporte financeiro. Em relação aos atos descritos e apontados na autuação, resta claro que não procede a afirmativa de solução irregular. Vale lembrar que a dissolução da sociedade só ocorreu em novembro de 2010, 3 anos após a mudança do objeto, e que o IC praticou o cessamento de defesa. Outro equívoco existe na aplicação da multa qualificada. Na época, as receitas oferidas foram declaradas e pagas. Nesse aspecto, o impugnante ficou na dúvida se a qualificação da multa foi exatamente pela existência de crédito tributário decorrente da autuação ou em razão da mudança de atividade. De qualquer sorte, a motivação apresentada não autoriza a qualificação da penalidade. A ambiguidade é cessamento de defesa. Também está sob o manto do cessamento de defesa a imprecisão contida na narrativa fiscal sobre a nomeação da impugnante para substituir tributariamente a sociedade empresária. Em determinado momento, diz o auditor fiscal que a escolha decorre de ser sócio majoritário. Logo adiante, assevera outro motivo, tratar-se de principal gerente. Desse modo, o fisco não considerou a alteração contratual, que modificou o objeto social. Dizer que a mudança visou pagar menos tributo é vazia, até porque a índole da iniciativa privada é a obtenção do lucro e sua maximização é coerente com o artigo 160 da Constituição. Outra questão é que o fisco trata a receita oferida como ganho de capital e não aponta o que deve ser feito com a alteração contratual modificadora do objeto social. Foi desconstituída, é ato nulo, dissolução irregular, ele vai dizer que não houve dissolução irregular.
Após a análise de cada um dos enunciados, a impugnante declara que não sabe qual dos requisitos da autoridade fiscal imputa como não atendido, fato que caracteriza o cessamento de defesa. Aparentemente, o fisco considera irregular a dissolução, pelo fato de ter modificado a forma de tributação e dela surgir defesa de imputo. Se esse for o critério, todas as dissoluções deveriam ser precedidas de ação fiscal. Enfim, a lavatória de fação, constituindo crédito tributário, superveniente, suspenso, na forma do artigo 1 não é elemento para formar convicção de dissolução irregular. O fisco, ao tipificar o fato gerador, empregou a expressão planejamento tributário abusivo. Porém, mais uma vez, não descreve qual o fato, a forma abusiva e, pior, não apresenta uma só norma legal infringida. As suas alegações são genéricas e sem consistência. Dissolução irregular e tributação por substituição na forma do artigo 135.3 do CTN. A partir da suposta dissolução irregular, o fisco impôs a diferença do tributo apurado na pessoa jurídica extinta, deve recair por substituição, ou seja, o impugnante, o qual é também, no dizer do auditor principal gerente, a pessoa jurídica. Portanto, se diz autorizado a aplicar os dois dispositivos. Vale ressaltar que não existe no ordenamento qualquer menção para usar o critério empregado, ou seja, não existe norma que autorize a substituição tributária sobre sólidos majoritários. Multa qualificada, diz que foi lacônico, o fisco descreve a aplicação da multa qualificada como resultante de alteração contratual, que modificou o objeto social, com isso atribui a impugnante conduta dolosa, que omitiu do fisco tributos devidos de sua responsabilidade, e conclui pela prática de sonegação, artigo 71 da Lei 9.430. Mais uma vez, a norma aplicada não condiz com o fato descrito na autuação. Mais uma vez, a norma aplicada não condiz com o fato descrito na autuação. Diz o fisco que a motivação da multa qualificada decorre de alteração que resultou em menor pagamento do tributo. Contudo, fundamenta a multa qualificada com base no artigo 7.1. Sonegar, segundo a lei de regência, permitir a ocorrência do fato gerador, mas não permitir ou retardar de forma dolosa que a autoridade tome conhecimento. No caso vertente, a sociedade modificou seu contrato, alterando o objeto, arquivou no órgão competente, cujo acesso é público. Essas condições indaga-se em que momento e como se materializou a conduta que impediu ou retardou o conhecimento da autoridade fazendária. O processo foi encaminhado para saneamento conforme parecer aqui da DRJ. Esse processo lá na DRJ teve uma diligência. Em seu termo de verificação, disse a DRJ, a autoridade autuante descreve os fatos que fundamentaram a abusividade do planejamento tributário, sem, todavia, apontar a norma legal que dá suporte à sua decisão. Da mesma forma, considera irregular a liquidação da empresa, sem deixar claros os motivos legais que levariam a tal decisão. Dessa forma, visando ao saneamento do processo, sou de favor de parecer que ele seja caminhado na de origem para que sejam informados os fundamentos legais apontados, permitindo o pleno conhecimento das infrações imputadas ao contribuinte, reabrindo o prazo para a apresentação. O foco no parágrafo 3º do artigo 18 da lei do decreto 70.35 foi lavado a auto-infração complementar, tendo sido esclarecido o quanto solicitado. Por fim, para entender a resolução, esclarecemos que, se soma de dúvidas, os atos praticados pelo sujeito passivo foram descritos constituindo um negócio simulado prescrito na Lei 10.406, artigo 67, esclarecendo que o planejamento tributário abusivo não se restringiu à alteração contratual. Essa representou apenas um instrumento jurídico que tentou dar a aparência de uma atividade operacional a uma venda de um ativo mobilizado com o único intuito de pagar menos tributos. Assim, foi decisão gerencial estabelecer qual a forma de tributação da venda, inclusive com transferência de bens do ativo mobilizado para o ativo circulante, conforme consta da escrituração, fazendo o que seria o único imóvel adquirido. Essas decisões, inclusive, estão coerentes com os poderes conferidos aos administradores. Assim, resta claro que a alteração contratual, por si só, não influenciaria no resultado tributário, mas a decisão de tributar o imóvel da receita operacional, sim. Também, em relação à resolução, destacamos que
e do fundamento legal mencionado, no artigo 1102, no artigo 1109 do Código Civil, estabelece requisito legal a quitação de todas as obrigações, o que inclui, inevitavelmente, os de natureza fiscal para regular a dissolução de uma sociedade. Enfim, esses comandos legais estabelecem que, para o encerramento regular das atividades, é necessário que as contas sejam aprovadas e que haja uma liquidação do patrimônio, fato não respeitado pelo sujeito passivo, uma vez que remanescem débitos elucidados nesse procedimento. O contribuinte foi cientificado e anexou uma impugnação complementar. A rigor, o autuante nada cresceu sobre a suposta abusividade do planejamento tributário, no que tange à motivação e fundamentação legal requerida pela autoridade julgadora. Limitou-se a repetir o que já houvera dito, ou seja, classificando de simulação a alteração contratual que introduziu a atividade imobiliária no objeto social. No segundo tema, o auditor foi ainda mais econômico no tal complemento, sobre a motivação e fundamentação legal relativa à suposta dissolução irregular, uma vez que apenas repetiu o que houvera dito antes. E pior, reduziu a capitulação legal que antes se baseara artigo 1102 a 1109, para restringir aos artigos 1102 e 1109 do Código Civil. Também houve modificação substancial na multa qualificada. No auto de infração inicial, a acusação repousou em narrativa de sonegação, artigo 71 da Lei 4.502 de 64. Agora, acrescentou o artigo 72, que prescreve fraude. É de se notar que esse complemento não constou da advertência da autoridade julgadora, bem como o auditor não alerta no termo de verificação fiscal e inovou nessa parte, nem tampouco reabriu explicitamente prazo nessa novidade. Nesse contexto, fica patente que o auto de infração complementar é verdadeiro atestado de nulidade do efeito fiscal, quer do ponto de vista da lei objetiva, adjetiva, quer sob o ângulo da lei material. No aspecto processual, não há suporte legal para introduzir modificação e fundamentação legal ao ato norma inicial, uma vez que a auto de infração inicial encontra-se despido da essência do ato administrativo, por isso não houve possibilidade de aproveitamento. Declara o impugnante que seus direitos de defesa foram cesseados em razão do auditor no termo de verificação na parte que aditou apenas afirmar que a alteração mandatória é fato simulado, artigo 67 do Código Civil, sem informar em qual das hipóteses a impugnante teria incorrido, a saber. Artigo 67, parágrafo 1º, acho, né? Haverá simulação quando? Aí eu tenho 3 incisos. A previsão legal de simulação é prevista em inúmeros cláusulas, vale dizer taxativa. Enquanto isso, o auditor, em seu complemento, não descreveu o fato e não informou qual dos incisos foi infringido. Volta a falar de sonegação e fraude. Isso aqui. Por fim, pedido, faço exposto, requer impugnante, a turma de julgamento, Salvador, considere inexistência da base legal para lavar o auto de infração complementar ou pelo fato da indicação descrita do fisco não ser a base verdadeira, o que implica nulidade, sistema de defesa. Forma especial de apuração do ganho de capital sobre imóvel rural não foi aplicada. O auto de infração complementar continua com o vício da falta de descrição à norma infringida. Adição de capitulação legal sem autorização, mesmo na autoridade julgadora. A decisão de primeira instância decidiu afastar as preliminares de nulidade no mérito de julgar improcedente de impugnação, mantendo integralmente os lançamentos e a multa de 150% legal. Isso é DRJ, que não há cessamento de defesa, diz que a dissolução de sociedade, ainda que certificada pela Receita Federal, é irregular se houve fraude e sonegação decorrente de simulação relativa.
No caso de solução irregular, a responsabilidade tributária recai sobre os administradores que infringiram a lei. No caso, a operação de CDRJ, operação apenas aparente do objeto social da empresa para permitir que o valor da venda do imóvel seja incluído no conceito de receita operacional, se subsume ao conceito de simulação. Ganho de capital. O custo de aquisição de imóvel rural, adquirido em 1985, para fim de cálculo do ganho de capital, é o valor constante da escritura, multa qualificada, contribuição social e tributação decorrente. Cientificado em 13 de 12 de 2014, decisão em primeira instância, a interessada em interpor recurso voluntário, em que repete os argumentos das impugnações, apela para erro de sujeitação passiva e destaca em seu recurso voluntário. Aí eu destaquei alguns só os elementos que me pareceu que há aí um adicional nas impugnações. A recorrente ficou na dúvida se a qualificação foi por a existência de crédito tributário decorrente de autuação, em razão da mudança de utilidade ou pela dissolução irregular. O relator, ao revés, no que concerne ao não acatamento da operação contratual, aperfeiçoou indevidamente o lançamento. O autuante, na discussão complementar, enquadrou a alteração contratual no artigo 67 do Código Civil, enquanto a autoridade julgadora incluiu na sua decisão, especificando o inciso 2 do mesmo artigo. O lançamento não poderia ser modificado por se encontrar ao abrigo do Instituto da Decadência, uma vez que o fato reporta-se a 2007. O autuante modificou a descrição dos fatos em auto de infração complementar e deu enquadramento legal impreciso ao não acatamento da alteração contratual, classificando-a de simulação. Esse procedimento é uma nova ação fiscal, contudo, sem autorização do delegado da Receita Federal. Não poderia o auditor aproveitar para modificar o enquadramento legal da multa qualificada, agora acrescendo o artigo 7.2. Ainda da iniciativa privada, a obtenção do lucro. Outros são a repetição. É isso, presidente, esse é o relatório. Posso passar o voto? Pode sim, Luiz. A nulidade. A primeira alegação de nulidade da autuação refere-se, nos termos da recorrente, à alegada falta de competência legal do autuante, no que se refere à circunscrição, uma vez que a sociedade empresária tinha domicílio na delegacia eleitoral de Feira de Santana. Aí eu aplico a súmula número 6 do CARF, que diz que é legítima essa autuação fora do estabelecimento. Alega ainda recorrente que o autuante teria modificado a descrição dos fatos, através do auto de infração complementar. O enquadramento legal seria impreciso, que, ao não acatamento da alteração contratual, sobreveio classificando a de simulação. Os termos da recorrente, aí eu trago aqui, esse aqui eu já li. Tanto na descrição dos fatos, do auto de infração, como no termo de verificação, parte integrante daquilo reporta-se que houve lançamento de ofício sobre ganho de capital na venda da Fazenda Diamante. Desconsiderou-se a apuração, descrita textualmente como incorreta, efetuada pela recorrente, que apurou esses tributos como sob as normas do lucro presumido e sobre a receita recebida pela recorrente sobre a mesma venda, mas que considerava a atividade da recorrente como atingente à compra e venda de imóveis. Aí eu trago aqui a parte de verificação que traz essa qualificação. Continua aquele termo de verificação fiscal explicando que, com relação à alienação da Fazenda Diamante, o sujeito passivo deveria ter apurado ganho de capital de acordo com o que estabelece o artigo 521, uma vez que essa operação não representou receita de sua atividade pecuária. Depois de relatar as alterações contratuais, o termo de verificação continua demonstrando os fatos, como o fato da única operação imobiliária foi a própria venda da fazenda, que levaram à conclusão que a recorrente efetuou a operação contratual, alterando seus objetivos sociais, com o único propósito de pagamento de tributo. O termo de verificação evidencia textualmente que a recorrente não tinha intenção de desenvolver as atividades imobiliárias. Nos termos daqui também reproduzido. O termo de verificação cita ainda o lapso temporal entre a mudança da atividade de agropecuária para a imobiliária e a venda do único imóvel para evidenciar o que chama textualmente de planejamento tributário abusivo. Eu trago aqui termo de verificação.
Sob o nomeado planejamento tributário abusivo, o atribuinte conclui que a alteração contratual realizada pelo sujeito passivo não teve o objetivo para o qual se propôs desenvolver uma nova atividade, desviando-se dos objetivos declarados no instrumento jurídico. Também trago aqui parte do termo de educação. E, por fim, aquele termo deixou claro que tratava a atividade da recorrente, intencionalmente efetuou alteração contratual que mudou os objetivos sociais apenas para reduzir significativamente os tributos de sonegação tributária, nos termos do artigo 7.1 da Lei 4.502. E, por esta mesma razão, houve a responsabilidade do sócio administrador e qualificação da multa. Eu trago também o termo de verificação fiscal. Considero que não há nulidade alegada pela recorrente. Os fatos foram exaustivamente descritos, já no auto de infração, e não há reparos a fazer no enquadramento legal, seja para a tributação do ganho de capital da pessoa jurídica, considerando-se os fatos realmente ocorridos e não aqueles que se desviaram dos objetivos declarados, seja para a qualificação da multa, seja para a responsabilização do sócio administrador. Afirma ainda a recorrente que o relator no acordo recorrido teria aperfeiçoado o lançamento, porque o autuante em auto-infração complementar, efetuado em atenção à diligência, enquadrou a alteração tida como irregular no artigo 67 do Código Civil, enquanto a autoridade educadora teria incluído na sua decisão, especificando inciso 2 do mesmo artigo 67. Afirma a recorrente que o lançamento não poderia ser modificado, por se contar o abrigo do estudo da decadência, uma vez que o fato se reporta a 2007, a ciência se deu em 2014. Refere a recorrente a diligência requerida pela DRJ em atenção ao protesto da então impugnante. Aí aqui eu trago, já li também ali os termos. No parágrafo 18, foi lavado a auto-infração complementar. Também já li essa parte aqui. Certificado do sujeito passivo apresentou sua impugnação à auto-infração complementar, mantendo todos os dois argumentos. Também já li isso aqui. Ou seja, o auto-infração complementar referido não inovou na motivação da autuação. Serviu para esclarecer o que estava exaustivamente relatado e que a própria então impugnante ressaltou que já sabia que a autuação considerou abusivo o planejamento, classificando de simulada a alteração contratual que introduziu a atividade imobiliária, lançando o tributo como ganho de capital e desconsiderando que tinha sido voluntariamente efetuado sob a receita da atividade imobiliária. Nesses termos, concluiu o termo de verificação, aí que eu trago o termo de verificação onde ele diz aqui que foi sonegação. Ou seja, o artigo 71 também está no termo de sonegação. Ou seja, foi imputado a recorrente a prática de omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total pagamento de conhecimento por parte da autoridade tributária ao ocorrência do fato gerador, sua natureza e circunstância. O fato de não haver a citação do inciso 167 do enquadramento legal não é causa de cessamento de defesa, tendo em vista que o motivo de autuação só se subsume naquele inciso, naquele contido no inciso 2, ressaltando que o enquadramento legal que individualiza a melhor conduta é o artigo 7.1 da Lei 4.502. Aí eu ponho o artigo 67 e os seus incisos. Assim já decidiu o CARF, nulidade ou auto-infração, deficiência no enquadramento legal e inocorrência. Não procede o reclamo do recorrente no que se refere à atribuição de responsabilidade tributária. Isso porque, comprovada a conduta dolosa, enquadrada no artigo 7.1, resta configurado a hipótese de responsabilidade do sócio administrador por infração à lei. 3. E pelas razões retrodecidas, não há nulidade por ter figurado como sujeito passivo a pessoa física responsável. Aí eu trago aqui o cabeçalho do imposto de renda da pessoa jurídica, mas com o nome aqui da pessoa física como responsável tributário. Nesses termos, a súmula 112 prescreve que não pode o lançamento ser formalizado em nome de pessoa jurídica extinta, nulo por erro de identificação, se passivo, lançamento formalizado contra a pessoa jurídica extinta. Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, legar provimento. Como voto, presidente? Tá bom, doutor Nelas, então foi com vistas ao processo. Eu fiquei com vista
salvo engano, tem uns 2 meses atrás isso aí, né? 2 ou 3 meses. Para ver exatamente a questão dessa preliminar, essa questão desse autocomplementar. Mais tranquilo, tá esclarecido, não tem nada a acrescentar não do que o relator trouxe para o colegiado. Pessoal, então está aberto aí o plenário, quem não participou do julgamento anterior. Eu lembro bem quando o conselheiro Lisandro começou a relatar, eu lembro bem desse caso, pode ter uns 2 meses, mas exatamente aquela questão da fazenda, que o objeto social, ele trabalhava lá com atividade agrícola, ele muda exclusivamente para vender a fazenda e só vende aquele imóvel e mais nada, em descredibilidade imobiliária, para não apurar ganho de capital e sim pagar pelo lucro presumido. Para mim está muito claro, já tinha até votado, né? Sim. Então, pessoal, eu vou colher os votos. Todo mundo pronto para votar? Então, doutora Luizana, então, afastou os preliminares de nulidade, no mérito negou o provimento ao recurso. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Eu também acompanho, acrescentando, inclusive, com relação à qualificadora, né, que também foi um dos alvos dessa minha vista. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Marcelo. Eu também acompanho, presidente. Eu lembro, inclusive, desse processo. Eu já tinha até adiantado meu voto na sessão passada, no sentido de acompanhar o Lisandro. A minha única dúvida era quanto à questão da responsabilidade, mas depois ficou claro que ela foi imputada com base na dissolução irregular, e por isso que eu aceito. Então, eu acompanho. Doutor Rafael. Continuo acompanhando, presidente. Doutor Felipe. Acompanho, presidente. Doutor Adelino. Também acompanho. Eu também acompanho, então ficou, pessoal, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidade, no mérito negar provimento ao recurso. A minha internet começou... São 11 recursos, não, presidente? Eu acho que na verdade... Só, Lisandro. Acho que o É só um. Gente passivo que alegou a responsabilidade tributária solidária no recurso dele. Eu acho que foi isso. Pelo que eu vi. Só um recurso. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, viu, Heitor? Como voltou a rede, poderia até confirmar com a Patrícia se voltou a transmissão, eu vou parar e vou iniciar outro vídeo, porque eu só subo os 2 vídeos para não ficar muito grande. Tá bom, tá ótimo. Patrícia, voltou a normal a rede? Sim, presidente. Tá bom. Então, Giovana, a gente pode interromper, você só sobe esses 2 pedacinhos. Deixa eu só trocar aqui, né?